Olá, meu irmão, minha irmã, com muito prazer, muita alegria, estamos aqui diante de Deus, diante de você também, para que nós possamos falar um pouquinho do amor de Deus nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembro os irmãos que nós estamos falando aqui da nossa revista, que tem por título Tão Grande Salvação, e hoje nós vamos tratar da aula número 8, que está aqui na página 49, que fala sobre a graça comum, bênçãos divinas para todos. Glória a Deus por isso. Para fundamentar o nosso texto de hoje, da nossa escola bíblica, eu queria ler um texto inicial com você. Peço para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 44 e 45, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, a ênfase do nosso texto, a ênfase do nosso estudo está nesse versículo 45 que eu vou fazer a releitura agora. Diz assim: Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Esse versículo, meu querido irmão, minha querida irmã, ele é um retrato da graça comum de Deus, as bênçãos imerecidas da parte de Deus a todas as pessoas da face da terra, aos crentes e aos descrentes. Todas as pessoas, indistintamente, independente da salvação. Nós aqui não estamos tratando da salvação, nós estamos tratando da graça comum. Todas as pessoas da face da terra, elas recebem o favor imerecido de Deus, que se chama a graça comum. A graça comum, então, nós podemos fazer a leitura da definição, que é exatamente assim: é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. Então, esse é o conceito de graça comum. São bênçãos inumeráveis que Deus dá a todas as pessoas, mas que não fazem parte da salvação. A palavra comum aqui significa algo que é dado a todos os homens e não restrito somente aos crentes e aos eleitos da parte de Deus. Diferente da graça comum, a graça de Deus que leva pessoas à salvação é chamada de graça salvadora. Naturalmente, quando falamos da graça comum e da graça salvadora, não estamos sugerindo que há duas diferentes espécies de graça do próprio Deus. Não é isso. Mas apenas estamos dizendo que a graça de Deus se manifesta de duas maneiras diferentes. Então, nós temos a graça comum, que é o favor imerecido de Deus a toda a humanidade, e nós temos também a graça salvadora, na qual eu e você, que demos um passo na direção do nosso Deus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós então recebemos a graça salvadora. Mas toda a humanidade, todas as pessoas da face da terra são beneficiadas e são presenteadas da parte de Deus com a graça comum, como nós lemos nesse texto. Então, eu queria fazer uma leitura e
traçar aqui com você alguns exemplos da graça comum na vida dos seres humanos. Vamos fazer uma leitura aqui de um texto que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36. Então, nós temos aqui alguns exemplos da graça comum. O primeiro exemplo que nós vamos ler está aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36, que é um exemplo da graça salvadora na esfera física. Na esfera física. Diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e serei filhos do Altíssimo, pois ele é bom até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, ele é bom até para com os ingratos e com os maus. Esse é um exemplo de que Deus utiliza a graça comum, ele concede a graça comum a todas as pessoas na esfera física. Um outro exemplo que nós podemos citar é o exemplo de Potifar, capitão da guarda do Egito, que comprou José como escravo. Diz assim, que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Está lá em Gênesis 39, 5. Então, esses versículos eles trazem a ideia de que na esfera física, na esfera material, Deus concede o favor imerecido a todas as pessoas da face da terra, sejam eles crentes ou descrentes. Amém? Um outro exemplo que nós podemos dar é a respeito da graça comum na esfera intelectual. Vamos pegar aqui na esfera intelectual como é que nós podemos exemplificar a graça comum. Olha só, ao criar o homem à sua imagem, lá em Gênesis 1, 26, Deus fez o homem um ser racional e conferiu ao homem capacidade intelectual. Mas essa capacidade foi só aos crentes? Não, ela foi a toda a humanidade. Esse é um exemplo de graça comum na vida intelectual da pessoa. Nós temos muitas pessoas que não são crentes, não tiveram um encontro com o Senhor Jesus e são altamente capacitadas nas suas respectivas áreas. Por que isso? Porque Deus concede a graça comum na vida intelectual de todos os seres humanos. Então, Gênesis 1, 26 é esse exemplo que Deus confere a capacidade intelectual. Lá em João capítulo 1, versículo 9, nós temos também, Jesus é apresentado como aquele que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, Jesus ilumina todo homem. Esse é um exemplo do favor imerecido também de Deus para a vida intelectual de todos os seres humanos. Louvado seja Deus. O terceiro exemplo que eu queria citar sobre graça comum é na vida moral. Nós falamos na vida física, nós falamos na vida intelectual e também agora na vida moral. Na vida moral, há uma percepção interna no ser humano do certo e do errado. Essa percepção Deus dá a todas as pessoas. E todas as pessoas frequentemente aprovarão padrões morais que refletem muitos dos padrões morais das Escrituras. Então, na vida moral, o homem ele tem uma ideia, ele tem um referencial daquilo que é certo e daquilo que é errado.
É só os homens que são salvos que têm esse referencial? Não, todos os homens, indistintamente na face da terra, têm a vida moral também como um exemplo da graça comum sobre a sua própria vida. E o quarto exemplo que eu queria dar é na vida social. Como que a graça comum ela é colocada na vida social da pessoa. Então vamos lá, as organizações sociais são evidências da graça de Deus na sociedade. A principal delas, a família, é usada por Deus para preservar a pureza e a moral na sociedade. Então a família, o estabelecimento da família é um exemplo também da graça comum de Deus na vida social das pessoas. Amém? Então nós citamos aqui 4 exemplos de que Deus dá a graça comum, o favor imerecido a todos os seres humanos da face da terra, independente da salvação, de forma que Deus dá a graça comum na vida física do homem, na vida intelectual do homem, o capacitando. Todas as pessoas são capazes de criar, de elaborar, de confeccionar, de fazerem descobertas científicas por causa da vida intelectual, da graça comum na vida intelectual. Na vida moral, quando nós temos a percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado, todas as pessoas indistintamente têm essa percepção. E por último, na vida social, como por exemplo, a instituição da família no seio da sociedade. E também a instituição das autoridades. Lá no livro de Romanos, capítulo 13, ele fala sobre as autoridades constituídas também na sociedade e que Deus exige que haja o respeito sobre essas autoridades. Então, as autoridades também são uma manifestação da graça de Deus para a preservação da sociedade. Muito bem, mas por que razão Deus ele distribuiu, ele deu essa graça comum a todas as pessoas? Por que Deus fez isso? Então existem algumas razões também que nós podemos citar aqui na palavra de Deus, que explicam o motivo pelo qual Deus ele instituiu a graça comum no trato com o ser humano e o ser humano também no trato com o seu próximo. O primeiro motivo com o qual Deus ele concedeu a graça comum é para redimir as pessoas que são salvas, não é? Deus permite que pessoas pecadoras vivam, gerem filhos, para que tenham oportunidade de se arrepender e de crer no Evangelho de Jesus Cristo. Então, Deus, ele concedeu a graça comum para que as pessoas fossem redimidas e fossem salvas também. Então, temos esse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Então, Deus ele instituiu a graça comum para que as pessoas pudessem ser redimidas e chegassem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. O segundo motivo por que Deus instituiu a graça comum no trato com o ser humano foi para demonstrar a sua bondade e a sua misericórdia. Esse foi um dos motivos também. Deus, ele
demonstra a sua bondade, a sua misericórdia. Nós já lemos aquele texto de Lucas 6,35 que falou assim, não foi? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, Deus, ele demonstra no dia a dia, no cotidiano do ser humano, ele dá exemplos da sua bondade, ele dá exemplos da sua misericórdia a todo momento para o ser humano. É por isso que ele instituiu a graça comum. Então, lá no Salmo 145, versículo 9, diz assim: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, não é? Na história de Jesus conversando com o moço rico, lemos: Jesus olhou para ele e o amou. Embora o homem fosse um descrente que no mesmo instante afastou-se de Jesus porque possuía riquezas, mas Jesus o amou. Jesus mostrou a sua bondade, a sua misericórdia. Jesus fez uma proposta de salvação para aquele homem, demonstrando ali a sua bondade e a sua misericórdia. Então, a graça comum é também para demonstrar a bondade e a misericórdia do Senhor. O terceiro motivo pelo qual Deus instituiu a graça comum é para demonstrar a sua justiça, não é? Todas as pessoas que não aproveitam a bondade e a misericórdia de Deus tornam-se alvo da justiça de Deus. Alvos da justiça de Deus. E aí eu quero ler aquela passagem lá em Romanos, capítulo 2, versículo 5, que fala desta maneira. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Então, Deus usa a graça comum para demonstrar a sua justiça. Diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, Deus, ele repetidamente faz um convite para que os pecadores se arrependam, e a recusa repetida desse convite faz com que a justiça de Deus seja implacável e seja percebida de modo mais claro, de modo mais nítido aos seres humanos. Tanto que aqui ele fala exatamente isso: segundo a dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, Deus, ele tem interesse em demonstrar ao ser humano a sua justiça, em que o homem tenha consciência e conhecimento de saber que um dia Deus derramará da sua justiça, fará justiça diante de todos os homens, diante de todas as pessoas, porque todas comparecerão ao juízo de Deus. Mas Deus tem interesse em mostrar isso para o homem enquanto o homem está em vida. É por isso que ele demonstra a sua justiça, e uma das maneiras é através da graça comum. E por último, Deus instituiu a graça comum para demonstrar a sua glória. Olha só que interessante, para demonstrar a sua glória. Vamos ver o que diz aqui o texto sobre esse assunto. Muitos não dão a glória devida ao nome de Deus. Também é verdade que muitos glorificam a Deus todos os dias em toda a parte, não é? No episódio da cura dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. O importante é que ele deu glória a Deus em alta voz. Então, Deus derrama a sua graça comum para que os homens reconheçam
essa situação e glorifiquem o nome do próprio Deus. Então essas são as 4 razões pela qual Deus demonstra a sua graça comum diante do ser humano. Ele dá esse favor imerecido a toda a humanidade. Então o primeiro motivo é para redimir os que serão salvos, para demonstrar a sua bondade e a sua misericórdia em todo o tempo para o ser humano, para demonstrar a sua justiça eterna. Então, nós temos um modelo de justiça de Deus terreno aqui já nos nossos dias, e o homem tem que ter consciência disso, e também para demonstrar a glória divina, a glória de Deus. E agora nós partimos para a última parte da nossa aula, que são as 3 conclusões sobre a graça comum. A primeira conclusão é algo que nós temos que ter isso em mente, muito bem claro, muito bem delineado, é que a graça comum não significa que quem a recebe será salvo. Quem recebe a graça comum não significa que essa pessoa será salva. É isso que ele fala aqui na nossa revista. As pessoas que a Bíblia chama de inimigos de Deus contra Cristo, inimigos da cruz e filhos da ira, são as mesmas mencionadas nos tópicos anteriores desta lição. Ainda que experimentem a enorme porção da graça comum durante a sua vida, se não crerem no Evangelho, não serão salvos da ira vindoura. Então, a graça comum não significa que quem a recebe será salvo. Por quê? Qual que é a condição de salvação? A condição para que todos que recebem a graça comum recebam a graça salvadora também. Qual que é a condição? É crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, a pessoa que não crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, obviamente ela não pode receber a graça salvadora. Ela recebe, ela é favorecida com a graça comum, mas ela não tem o benefício da graça salvadora. Esse é o primeiro ponto, um ponto muito importante. Você deu um passo para Jesus, você é um regenerado, você é um filho de Deus. Se você está nessa condição, você, além de gozar a graça comum, como todos os homens fazem, como todos os homens gozam, você goza também da graça salvadora do Senhor sobre a sua vida. Então, a primeira conclusão que nós tiramos é essa. A segunda conclusão é que nós devemos ser cuidadosos em não rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem, considerando-as totalmente más. É porque tem cristão que fala assim: tudo que aquela pessoa que não é crente faz é maldoso. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Muitas pessoas que não conhecem Jesus são pessoas que praticam coisas boas, fazem coisas boas. Pela graça comum, os descrentes fazem algumas coisas boas e devemos ver a mão de Deus nelas, sendo agradecidos por elas, como por exemplo nas amizades, em cada ato de bondade, no que elas trazem de bênçãos para outras pessoas. Embora o descrente não saiba, procede em última análise de Deus, e Deus merece a glória por tudo. Então vamos dar um exemplo aqui. Você pode ter um amigo que é descrente, que é incrédulo, mas ele faz boas ações para você. Ele é um amigo leal, ele é um amigo fiel, ele é um amigo que te considera, ele é um amigo que você pode encostar o seu choro no seu ombro, porque ele vai te amparar. É um amigo na alegria, na tristeza, um amigo presente. Então nós temos que ser cuidadosos nesse sentido e não rejeitar as coisas boas
que os descrentes fazem. A terceira conclusão sobre a graça comum é que a doutrina da graça comum deveria estimular nosso coração a gratidão muito maior a Deus. Quando nós descemos uma rua, vemos casa, jardins, família, vivendo em segurança. Quando nós negociamos no mercado, vemos os resultados do progresso tecnológico. Quando nós andamos pelos bosques, vemos a beleza da natureza. Quando somos protegidos pelas autoridades, quando somos educados no vasto conhecimento humano, nós temos que dar glórias a Deus, nós temos que ser gratos a Deus, porque a doutrina da graça comum estimula eu e você a sermos gratos a Deus. Vamos dar um exemplo bem claro agora. Nós estamos gozando dos favores das vacinas aí de Covid-19 nessa pandemia. Então nós somos gratos a Deus, porque a graça comum que operou na vida do ser humano, na vida intelectual do ser humano, dando capacidade para o ser humano produzir a vacina do Covid-19, alcançou eu e alcançou você, ou ainda vai alcançar se você ainda não foi vacinado. Então, a doutrina da graça comum, ela estimula eu e você a sermos gratos a Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele é tremendo. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um final de domingo abençoado na presença de Deus, que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração e que você, além da graça comum, você possa gozar também da graça salvadora que está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.